Oiê, eu sou a Açucena e esse é mais um episódio do Errando em Público, o podcast onde a gente fala um pouco dos processos internos em criar uma rotina mais leve e uma vida mais gostosa pra gente. Se é a sua primeira vez ouvindo o podcast, seja muito bem-vindo. Espero que você goste da nossa comunidade que estamos criando aqui. E se você já é de casa, seja bem-vindo de volta. Espero que goste do episódio. Se você está ouvindo pelo Spotify, lembra de seguir o podcast e avaliar em quantas estrelinhas você acha que a gente merece. Eu acho que é 5, mas você pode dar o seu julgamento. E cada episódio tem um lugarzinho para você votar numa enquete e deixar um comentário que você quiser. A gente não consegue responder esse comentário, mas eu sempre leio e é sempre muito legal. Inclusive, os comentários do último episódio, que foi sobre o Instagram, que tá muito legal. Inclusive, quem não ouviu, vai ouvir. E se você tá no YouTube, é o mesmo processo. Lembra de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, comentar o que você quiser comentar, que a gente também vai ler ali e vai ser muito legal. Obrigada, inclusive, todo mundo que compartilha com amigos esse podcast. Eu acho a coisa mais legal do mundo. Alguém falar, olha, ouve o que essa menina tá falando. Ó, que delícia. Isso é, pra mim, um grande elogio. Recados dados, vamos pro episódio. O episódio de hoje é sobre terapia. E a gente já tem um episódio sobre terapia aqui, que foi lançado em 2021, 2022, não tenho certeza. Que é um episódio com a Grazi, que é maravilhosa, uma psicóloga maravilhosa. Tudo que ela fala, você fica, meu Deus, tocado profundamente. E ela é a idealizadora do projeto Cuida, que é o projeto de saúde mental da Flor de Mim, que eu conto pra vocês também como que funciona até o final desse episódio. E aí eu queria falar sobre terapia, e nessa época que a gente gravou em 2021 e 2022, a gente falou sobre o desconforto de se expor, né, e ser vulnerável ali, que é necessário para o processo terapêutico. E como que era isso, né? Terapia é muito gostoso, mas também muito doloroso em vários pontos. É um episódio muito legal, se você não ouviu, vá lá ouvir, porque vale muito a pena. Mas hoje eu queria trazer a coisa da terapia sobre um outro ponto de vista, que é o que eu estou passando agora, que é que eu estou sem terapia. Então eu estou olhando para isso como o que a falta de terapia está fazendo comigo. Então eu queria falar sobre isso com vocês, mas antes eu quero dar o contexto da minha relação com a terapia. Eu procurei a terapia lá em 2016, 2017, não lembro exatamente, numa época que eu tava muito doida. Eu tava tendo muita crise de ansiedade, assim, porque a minha rotina tava muito puxada, eu tava com muita coisa da faculdade. Então aquela exaustão toda me levava num ponto de ter uma crise de ansiedade e eu não sabia o que fazer com isso. E mesmo assim, eu não achava que era coisa de ir pra terapia. Eu achava que era coisa de, eu vou mudar. Sendo que tinham muitos padrões que estavam sendo repetidos ali para eu chegar nesse lugar. E depois de um surto específico que passou um pouco da conta mesmo, em que eu não me identifiquei muito comigo mesma, sabe? De falar, gente, isso aqui não é uma coisa que eu faria. Eu resolvi procurar a terapia e aí eu me encontrei com a minha psicóloga e foi a coisa mais legal do mundo. Primeira sessão eu já estava ali chorando, abrindo meu coração. Era psicanálise e eu gosto dessa vibe da psicanálise, mas para você que ainda não encontrou seu terapeuta, tem abordagens que funcionam para todo mundo, que não precisa voltar tanto no passado, que pode ser uma coisa mais atual, ou então que volte bastante mesmo. Isso tem possibilidades mil nesse processo. E eu comecei a fazer terapia com ela, então foi muito legal, assim, eu podia falar sobre coisas que eu não pensava antes de, revisitar momentos da minha vida e falar por que eu tô chegando nesse limite hoje em dia. E foi muito revolucionário para mim, assim, começar a fazer terapia. Foi uma coisa que deu uma mudada na minha vida, com certeza. Eu seria outra pessoa inteirinha se eu não tivesse começado a fazer terapia. E eu segui fazendo e segui com o processo terapêutico, mesmo quando eu não estou fazendo terapia, muito em dia, assim, sendo um grande foco da minha vida, cuidar dessa saúde mental no geral. Desde essa época eu faço terapia com a mesma psicóloga, e aí a gente já teve intervalos ali na pandemia, que eu fiquei sem terapia, e a gente seguiu, depois voltou, ficou tudo bem. E aí o que acontece é que a minha psicóloga agora tá de licença maternidade, ela teve um menininho muito fofo, e eu estou um pouco desamparada no sentido saúde mental. Então ela tá de licença maternidade desde novembro. Ela me contou que ela tava grávida, que isso ia acontecer, eu fiquei de boas. Vai ser um período de explorar novas terapias, eu vou testar novas abordagens, e, nossa, vai ser tudo. Vou adorar esse período de 4 meses, depois a gente volta, mas, enfim, não tenho certeza se a gente volta, porque questões. E aí a gente foi levando as sessões de terapia normalmente, eu aqui com isso no meu radar, mas muito, sabe, um cenário hipotético, como que ia ser divertido, como que ia ser revolucionário ter essa pausa, até realmente chegar no último mês. Aí eu comecei a me sentir meio esquisita, aí eu comecei a ficar, meu Deus, tá acabando, e eu não
eu não achei outra psicóloga, eu não pensei sobre outra abordagem, ainda era final do ano, foi em dezembro. E aí eu comecei a ficar um pouco desesperada sobre esse processo de ficar sem terapia, no sentido de que eu queria explorar isso, mas eu também estava um pouco insegura sobre. Então, desde dezembro, eu tô sem terapia por motivos de ela tá de licença maternidade, não sabe se vai retornar com todos os pacientes, não sabe se vai retornar comigo, isso aqui é um desabafo. E aí eu tô procurando outra terapeuta. E tá sendo um processo muito doido. Perceber coisas e a falta que faz terapia, porque fazia muito tempo que eu não ficava tanto tempo sem, sabe? Eu ficava, beleza, faltei 2 semanas porque eu adoeci em uma, na outra realmente não deu pra ir. Eu já voltava me sentindo assim, com muita coisa pra contar pra ela, muita bagagem, porque eu faço uma terapia de atualizações semanais e porque eu acho que isso tá acontecendo hoje em dia, baseado no que aconteceu na minha vida inteira. Então, quando eu chegava depois dessas 2 semanas sem fazer terapia, eu despejava tudo nela, falava ali anteriormente nos últimos capítulos da vida da Sucena, meti ali, umas coisas perderam importância, outras coisas ainda estavam relevantes, e aí eu conversava por que isso estava relevante, mas eu senti esse alívio se concluindo, assim, do processo terapêutico. E aí, desde que eu parei, eu não percebi quantas coisas iam acontecendo, que elas vão se acumulando se você não fala, sabe? Se você não dá uma manutenção. Eu tenho percebido a falta que dá fazer uma lubrificação nas coisas da cabeça, de falar, olha, aqui, ó, tá funcionando tudo direitinho, sabe? Só uma manutenção de leve. Ai. O que eu ia falar, gente? Espera. E aí, só agora, que é o período mais longo que eu tô ficando sem terapia, sem ser na pandemia. Na pandemia eu fiquei sem terapia, mas foi um momento que eu tava cansada de fazer terapia mesmo, então foi ótimo pra mim ficar, pra eu ter esse tempo de processar. E eu acho que é isso, assim, a frequência da sua terapia depende muito de quem você é. Eu que percebi agora que eu sou uma pessoa de semanal ou quinzenal. Então eu fiquei sem terapia ali mais ou menos 1 ano na pandemia, mas não teve esse mesmo impacto, porque era outro cenário, né? Até a coisa da pandemia mesmo. Tinham desafios maiores e menores ao mesmo tempo, enfim. Hoje em dia, esse é o período mais longo que eu tô sem terapia. E aí, eu tô percebendo que tá fazendo muita falta. O que eu tenho começado a notar, assim, de falta que eu tenho sentido? E por que eu acho que a terapia é importante? Eu tenho sentido a falta de revisitar as coisas que acontecem numa semana, num mês, que são pequenas, mas que me fazem sentir de uma maneira que eu ainda não sei lidar, sabe? Por exemplo, eu tenho muita dificuldade com sentir raiva. De pegar um momento que eu senti uma raiva e ignorei ou só passei por ela, lidei ali, e depois revisitar e falar, eu preciso sentir mais esse sentimento. Isso é um processo que a terapia faz muito por mim. No geral, eu sou uma pessoa que as pessoas descrevem como razoável. Na prática, isso significa que quando acontece uma situação na minha vida, eu tendo a olhar por todos os lados. Então, por exemplo, se acontece um atrito entre mim e outra pessoa, eu, no geral, tendo a pensar, essa pessoa tá numa semana difícil, essa pessoa tá ansiosa, ou essa pessoa deve ter outras coisas, isso não é pessoal, ela pode estar sem dormir, enfim. Eu sempre tento ver coisas de uma forma que não sejam tão pessoais, de tudo ser um ataque pessoal, mas também ver de um âmbito geral, o que é ótimo para eu tomar decisões e, né, me guiar ali com base nos meus sentimentos, mas não é tão bom para sentir o sentimento, porque eu paro de sentir o sentimento para fazer essa parte racional de botar as coisas na balança e olhar para todos os lados. Então é uma característica que eu gosto e é uma característica que eu quero manter, mas que sem terapia eu perco a mão. Ela acaba virando uma forma de eu suprimir meus sentimentos. Então na terapia era uma coisa que eu fazia muito de ir lá e falar de uma situação sem me preocupar se eu tô preservando a verdade. Eu falo só do meu ponto de vista, falo, foi isso que eu senti e isso sozinho é suficiente. Isso é uma coisa que é fruto da terapia para mim, a coisa de realmente me permitir sentir meus sentimentos sem preocupar se ele é verdadeiro, se ele é justo, se ele é adequado, e só sentir. E depois eu ajo de acordo com o que eu acho de verdade, lembro dessas questões todas, sou razoável nas minhas ações, mas no momento de sentir o sentimento, eu percebi que eu sinto ainda muita dificuldade de fazer esse processo sem outra pessoa me lembrar que eu preciso fazer isso, me lembrar que eu posso fazer esse processo. Então, quando às vezes eu tô desabafando com pessoas próximas,
que são minha rede de suporte, é muito legal e, né, necessidades ali. E, assim, ter uma rede de suporte é meio caminho andado, faz toda a diferença. Eu teria surtado em 2 dias sem rede de apoio e agora eu tô surtando em 3 meses. Então, eu acho que tem ali a sua importância. Mas é sempre interessante pra mim a coisa de ter um personagem meio imparcial, de que ela não vai conhecer sua vida, ela vai conhecer o que você tá falando. E isso pra mim é muito importante de me lembrar que tá tudo bem, que eu posso olhar só pelo meu lado naquele momento. Então, essa é uma coisa que eu tô sentindo muita falta, gritante a falta, e como que isso me ajuda a processar meus sentimentos. Então, muito sentimento que eu tô tendo agora, por exemplo, uma ansiedade a mais, pra mim é difícil processar esse sentimento, porque eu tenho que passar por esses pensamentos que não são necessariamente os mais adequados, os mais justos, verdadeiros, olhando tudo por todos os lados. E isso, fazer esse processo sozinha, ainda é muito difícil pra mim. Então eu tô sentindo essa falta, assim, pra lidar com esses sentimentos mesmo, porque eu percebi como que é necessário pro meu processo de sentir as coisas que eu tô sentindo, falar sobre elas e perceber onde que elas me tocam, sabe? Ficar curiosa sobre. Isso é uma coisa que eu falo muito aqui no podcast, que é a coisa de ficar curiosa sobre o que você está sentindo. E se você ainda não consegue nomear seus sentimentos, entender quais são, eu não entendo vários, não consigo nomear vários, mas enfim, se você está nesse processo de começar a criar uma relação com seus sentimentos, a processar eles de outra forma, a primeira coisa eu acho que é ser curiosa sobre eles, sabe? Então é realmente conversar, falar sobre, tentar entender onde que ele te toca quando é uma coisa muito física. Por exemplo, eu sinto uma ansiedade no meio do estômago e a outra eu já sinto um pouco mais pro peito. E elas são coisas diferentes para mim, mesmo que o sentimento ainda seja ansiedade, elas me contam coisas diferentes. E então eu acho que o primeiro passo é sempre ser curioso sobre isso. Mas às vezes ser curioso já passa ali por coisas que a gente não tá tão disposto a explorar. Ainda mais no momento que você tá com menos disponibilidade mesmo. Então, eu acho que a terapia ajuda muito a guiar esse processo de uma forma que você passe por ele acompanhado, de, tipo, ter um suporte, ter um acolhimento se chegar num lugar que você não está dando conta de lidar ainda, ter nome para as coisas que talvez você ainda não tenha. Então, esse suporte é muito importante para a gente aprender a processar o sentimento. E eu tenho sentido muito falta disso também. Então, ponto 2 de falta de terapia. Outra coisa para mim é essa manutenção da saúde mental. No dia a dia, a gente passa por muitos estresses, muitas coisas que podem ser gatilho para outra coisa. E, às vezes, quando a gente não revisita aquilo, a gente não dá a importância que às vezes tem, sabe? Claro, tem coisa que é só um dia difícil, um momento difícil, uma situação muito específica, uma disponibilidade baixa ali naquele momento, e fim, você entendeu tudo, ótimo. Mas tem coisa que toca num lugar que você ainda não processou, sabe? Você ainda não entendeu? Pelo menos eu tenho isso, de às vezes uma coisa acontece, me deixa minimamente desconfortável, ou tipo um desconforto que eu não identifico, falo, algo eu não gostei, mas eu não sei o que é, e que é muito fácil a gente só passar e deixar pro lado, e ótimo, e acaba que nessas coisinhas às vezes tem muito padrão, sabe? Sempre que isso acontece eu me sinto assim, todas essas situações que eu me senti meio desconfortável, elas falavam da mesma coisa. E isso, no processo de contar para alguém, às vezes a gente começa a perceber essas ligações, e às vezes quando você não percebe, o terapeuta pode te dar uma dica ali, falando, você não acha? Nunca te falando uma resposta, né? Mas te falar olha só, pontos para pensar. Até essa coisa de mostrar um jeito diferente de ver as coisas, tanto para identificar uma coisa que seja um padrão, quanto para falar, olha, e se isso aqui for mais uma paranoia? Vamos identificar aqui uma diferença entre o que está acontecendo e o que você já fantasiou na sua cabeça? Essa perspectiva de outra pessoa sobre as coisas que estão acontecendo, eu acho muito legal. Muitas vezes é só um psicólogo mesmo, um terapeuta, que vai conseguir fazer esse processo de te mostrar uma outra perspectiva de uma forma que você entenda naquele momento, ou de uma forma que te tire mais dessa lugar de, às vezes, até uma paranoia. Essa semana, inclusive, gente, eu estou paranoica. Meu Deus, tudo que tá acontecendo eu tô pegando. E aí, eu, às vezes, preciso me relembrar e falar, gente, essa não é verdade, essa é uma paranoia. E o processo de semanalmente na psicóloga fazia isso muito mais fácil pra mim, de ir alinhando as pequenas coisas que construíam minha paranoia, até nunca chegar
até nunca chegar no nível que eu tô paranoica. Só estou um pouquinho aqui preocupada sobre isso. Faz sentido? Porque pra mim faz todo sentido. De quando você vai sempre, uma coisinha que ia construir essa paranoia, você já desconstrói. Fala, isso aqui não aconteceu porque eu sou... Que é a coisa da narrativa interna, que a gente já conversou aqui no episódio Narrativas Internas. Que a gente fala sobre essas histórias que a gente se conta, que às vezes é uma coisa pequena que aconteceu, e você já dá um motivo maior, e que eu acho que a terapia geralmente consegue desconstruir isso mais fácil, assim, de... Será que tem esse motivo? Vamos olhar para isso de novo? Então, todos esses pontos são pontos, assim, que é isso, racionalmente eu já sabia todos eles. Eu já defendo a terapia há muito tempo, mas ficar sem terapia me fez sentir para onde que vai, sabe? Sentir essa falta de uma forma crônica, basicamente. Que é isso, eu não tinha esse espaço para sentir. E é interessante para mim dar esse espaço também, porque às vezes eu consigo descobrir coisas que só se percebe no acúmulo mesmo. Então eu tô percebendo agora, por exemplo, que tem muitos padrões que eu achei que eu tinha resolvido, que eles não estavam tão resolvidos, eles só estavam adormecidos, eles estavam ali controlados. E eu, genuinamente, eu não tenho certeza se o objetivo da terapia seria de um dia ficar sem esses padrões. Eu acho que a gente sempre vai ter coisas que ainda tocam em lugares muito sensíveis, pode engatilhar muito, pode deixar a gente muito fora do eixo, mas que a terapia ajuda a lidar com eles, mas eles vão continuar acontecendo. Mas eu não tinha percebido as coisas que eu achei que não fossem mais parte da minha vida e de repente são. Então, um exemplo prático do que isso significa para mim. Eu, nesses últimos 3 meses, comecei a notar padrões de passar dos meus limites. Juntou a época que eu fiquei sem terapia com uma época mais corrida na Flor de Mim, com milhões de contextos, enfim, que me fizeram passar mais dos meus limites. Mas eu percebi como que isso não é uma questão resolvida para mim. Como que isso ainda toca nos lugares que tocavam há 6 anos atrás, sabe? E eu ainda preciso lidar com eles de uma forma diferente do que eu tenho lidado. Então, por exemplo, eu comecei a me sentir muito mais ansiosa porque eu tô mais no meu limite. E aí eu comecei a sentir uma ansiedade no corpo que eu não sentia há muito tempo sobre... que para mim se divide um pouco assim. A ansiedade da cabeça, que é um pensamento acelerado, enfim, esse sentimento de corre, preciso, um desespero ali, tudo meio catastrófico, para mim ela se manifesta assim. E no corpo eu sinto vários tipos de ansiedade. Uma ansiedade antes de uma crise de ansiedade, eu sinto que meu corpo está vibrando por dentro. Então isso é um alerta que eu olho e falo, parece que eu não estou muito bem. Uma ansiedade de um evento específico, eu sinto ela num lugar que eu consigo falar, não, isso aqui é porque eu vou me apresentar, isso aqui é porque eu tenho essa situação muito específica que vai acontecer, que ela realmente está me deixando ansiosa. E tem essa ansiedade geral que fica mais ou menos no meio do meu estômago, que é uma ansiedade do corpo, que é o resultado, para mim, ela é uma evolução da mente acelerada. Porque eu tenho a mente acelerada e tudo isso no mental, mas eu também tenho um desconforto físico no estômago ali de meio embrulhado, meio vibrando, meio maluco, que é dessa ansiedade geral, que é para onde eu olhar, eu vou ter um motivo para ficar ansiosa. Eu vou olhar para o trabalho, eu vou falar, eu precisava ter feito isso, eu precisava ter feito aquilo, eu não conferi se fulano já terminou, não passei tudo para fulano, eu não mandei uma foto que eu precisava ter mandado, eu não olhei meu e-mail no último dia, sabe? Então, que qualquer coisa que eu olhar, eu vou ficar ansiosa, eu vou olhar para abrir meu plano na parte de metas e pensar, meu Deus, e o check-up que eu falei que eu ia fazer esse mês, mas eu também não marco dermatologista. E aí tudo parece que acontece no mesmo instante para mim, tipo, que eu devia resolver absolutamente todas as coisas no mesmo momento. O que não existe, o planejamento tá aqui, inclusive, para falar, amada, essa ansiedade, você lida com ela e põe uma coisa de cada vez, porque é o único jeito que dá para fazer as coisas. Mas a ansiedade me conta essa mentira de que eu devia resolver tudo em 30 segundos. E aí, essa ansiedade acelerada e no corpo foi uma coisa que eu senti essa semana que eu não sentia há muito tempo. Então eu tenho percebido essa falta que tá me fazendo nesses pontos que eu já falei, que são pontos muito racionais, assim, pra mim. Mas o que eu tenho sentido mais é o que tá me levando a procurar realmente outro terapeuta e parar de enrolar, que é o que eu tava fazendo. E enrolando mesmo, gente. Tipo assim, eu sei que eu não tava enrolando porque, nossa,
uau, procrastino, eu tô enrolando porque é muito difícil. Meu Deus, é muito difícil arrumar outro psicólogo. Pelo menos assim, saindo de uma que você já gosta, sabe? Eu fico meio sentindo que todo mundo devia ser mais parecido com ela e eu queria contar, principalmente agora que já tem mais tempo, eu queria fazer o desabafo com ela, porque ela já sabe o contexto todo, sabe? Eu não precisava voltar nas coisas, contar de novo e contar quem é quem e qual que é o contexto da minha vida profissional e da minha vida pessoal e da minha vida sei lá o quê. E eu queria só falar sobre coisas que ela já conhece, ela já sabe o que me engatilhou ali mais ou menos e a gente passar daí, mas não tem como. Mas o motivo de eu ter adiado tanto esse processo foi tanto para ver como que eu ia me sentir. É isso, eu tava ali esperando, acompanhando e falando, será que há quanto tempo que eu fico sem terapia e dá tudo certo? Mas também essa coisa de que eu queria uma coisa que não é a realidade. Eu queria que o contexto todo fosse diferente, mas se tudo fosse diferente, tudo seria diferente. E não é o caso. Então, para mim, eu fiquei esses últimos meses muito me observando no sentido de perceber coisas que eu consideraria um alerta para procure agora terapeuta. Então, essas coisas que eu já falei são coisas que eu sinto falta de forma racional, mas as coisas que eu senti falta de formas menos racionais e mais de sentimento mesmo, foi essa coisa da ansiedade que eu comecei a sentir no corpo, a coisa de sentir um estresse que ele não termina. E aí esse estresse, mesmo quando eu continuava a fazer as coisas que eu faço, paro, medito, vou pra dança, ele não terminava esse ciclo de estresse. Eu não sentia em momento nenhum que eu estava realmente chegando no lugar de sair do ponto de estressado em perigo e ir pro ponto de estou em segurança e lidei com isso. E isso é uma coisa que a terapia fazia muito para mim. Então, é o sentimento para mim de estar sempre meio insegura, de estar sempre meio estressada. E aí isso vai crescendo e virando uma ansiedade. Então, outras coisas que eu comecei a perceber, que são mais sobre como eu estava reagindo. Os meus pensamentos, eu fico sempre muito atenta aos meus pensamentos. Isso não sei até que ponto é bom, até que ponto é ruim, mas é uma coisa que eu faço desde que eu existo. E, gente, de tão atenta ao meu pensamento, que às vezes eu acho que eu tô conversando. Às vezes eu passo o dia inteiro pensando, nossa, falei demais hoje. Que é isso? Falei muito. Não falei. Falei só as vozes da minha cabeça ficaram conversando o dia inteiro. As pessoas em volta de mim não sabem o que eu tava falando. Então, às vezes eu fico... Como que ninguém sabia que eu tava me sentindo assim? Amada, você nunca comunicou, né? Eu fiquei só pensando na minha cabeça e ninguém mente. Eu sou muito atenta aos meus pensamentos e eu consegui perceber o ponto que eles estavam indo para um lugar que eu não gosto tanto. De ficar um pouco paranoico, de falar, eu não sou... de me falar, por exemplo, que eu sempre tenho que fazer mais, porque é uma coisa da minha personalidade, da minha terapia, é que eu espero uma excelência em tudo. Eu espero uma excelência em ser gente. Eu queria ser uma pessoa excelente, perfeita e maravilhosa em absolutamente tudo. É muito difícil para mim falar, eu não dou conta. É muito difícil para mim não ser 100% agradável. E isso são coisas que eu estava lidando bem, porque eu lidava com a consequência de experimentar fora da minha zona de conforto não ser excelente em tudo. Então eu ia para terapia e eu lidava com esse desconforto de ter tentado não ser ótima em tudo, ter respeitado meus limites, porque parar de perseguir essa perfeição, enfim. E eu lidava com o desconforto que era isso. E agora que eu não estava fazendo esse processo, pelo menos não era uma coisa consciente, eu não lembrei que eu precisava fazer esse processo porque eu achei que estava resolvido, agora eu tenho percebido essas coisas assim voltarem, sabe? Esses pensamentos voltarem de de sempre achar que eu tô fazendo menos e ficar muito cansada porque eu tô sempre tentando fazer mais e mais e mais e mais e mais em todas as áreas da minha vida. E era uma coisa que é isso, eu achava que estava 100% resolvido, já lidei. Não lidei, ainda preciso lidar, e é uma coisa que talvez eu precise de um acompanhamento ali para me ajudar a lidar e fazer essa manutenção mesmo. Então, todas essas pequenas coisas que eu fui sentindo foi me acendendo uma luzinha amarela de tô passando dos meus limites, tô me cobrando coisas que eu geralmente não me cobrava, tô me sentindo de uma forma diferente, tô caçando problema em tudo quanto é lugar. Então, ficar atento ao meu corpo, aos meus pensamentos, tem sido uma ferramenta muito boa para eu entender quando eu preciso de ajuda externa. Isso eu acho que é um processo que é sempre muito legal do autoconhecimento em si.
que é você conseguir identificar o que está ali dentro do que você sabe lidar, do que você quer lidar sozinho, do que você consegue lidar sozinho, e o que está dentro de um lugar que você precisa de apoio, seja ele qual for. Seja uma prática específica, uma rede de apoio, a sua terapeuta, enfim. De entender essa nuance na saúde mesmo, mental, sabe? Então, uma coisa que eu faço que me ajuda muito a identificar esse limite entre quando eu preciso de outra ajuda, de como eu tô me sentindo, de quando eu preciso de uma atenção a mais para uma coisa ou outra, é parar realmente e dar um tempinho para eu entender o que tá passando, sabe? Na minha cabeça, no meu corpo, que eu realmente paro, 5 minutinhos, fico ali, ó, fazendo nada, prestando atenção. E aí vejo para onde a minha mente volta muitas vezes, qual que é a coisa que me tira toda vez do estado de estar só prestando atenção em mim mesma. É porque eu tô pensando numa coisa de trabalho? É porque eu tô pensando numa paranoia específica? E prestar atenção nessas coisas, porque são coisas que estão contando pra gente como a gente tá se sentindo, e é muito fácil a gente negligenciar isso, porque precisa um pouco de silêncio mesmo, sabe? Precisa que a gente dê um espaço para aquilo ser pensado, ser verbalizado, ser sentido. E eu acho que a terapia é literalmente ter um momento no seu dia, e na sua semana, no seu mês, enfim, que você vai encontrar com alguém para falar sobre essas coisas. Mas eu acho importante fazer essa manutenção de olhar como você está se sentindo, até para contar na terapia o que você reparou. Enfim, então foi esse o contexto que na semana passada busquei uma nova psicóloga, estou ainda experimentando, saí da primeira sessão só pensando, ela não, pensando isso, não é a minha psicóloga. Não sei, né? Aquela primeira sessão de 15 minutos para você se conhecer, não, uma sessão mais curtinha. Não era quem eu queria. Estou, assim, um pouco de luto por causa desse processo todo. Mas ontem, por exemplo, eu tive uma sessão que eu fiquei... Gente, honestamente, eu fiquei a semana inteira falando assim... O que eu vou contar? Eu vou começar por onde? Sei lá o que. Eu falo como que eu tô me sentindo, eu dou contexto. E tô aqui, ó, ansiedade sobre isso. E aí, cheguei ontem na psicóloga, cheguei meio doida já, porque, né, muito tempo sem terapia. Já cheguei, abri a boca pra chorar. Chorei quase a sessão inteirinha. E fiquei pensando, gente, nem precisava ter me preocupado com o que eu ia falar, porque na hora eu fui só falando, que eu já tava chorando mesmo. Então, assim, o que eu queria falar nesse episódio é realmente de perceber os lugares que a terapia faz falta e os lugares que tem me afetado, e de trazer essa ideia pra gente de, tipo, ficar atento ao que são sinais para você, que são sinais amarelos de saúde mental um pouquinho em declínio. Pra gente perceber quando precisa de um suporte a mais do que você tá tendo nesse momento, independente de quão grande ou pequeno seja esse suporte. Se ele tá sendo suficiente ou não para a manutenção da sua saúde mental. E isso é muito importante, porque é isso, gente. Saúde mental, a gente está falando de tudo, né? De olhar para tudo com uma lente específica de como que tá a sua cabeça. E às vezes tá uma visão muito linda, sua cabeça tá ótima e, enfim, tudo maravilhoso. E às vezes não tá tão assim, e a gente precisa ter um cuidado de quando isso está sendo muito negativo. Que é isso, né? A chave aqui é que realmente às vezes a gente está em sofrimento e precisa de uma ajuda, porque a gente não merece ficar sempre em sofrimento. A gente merece aproveitar a vida de uma forma mais plena para ficar mais gostoso para você, porque é isso que importa. Então eu queria trazer esse lembrete aqui para quem tá sem terapia, como essa gatinha estava sem terapia, de, né, tá se sentindo um pouco dessa forma. Talvez seja o momento de procurar uma psicóloga para te dar um suporte. E aí entra uma coisa muito legal, que a Flor de Mim tem um projeto com a Grazi, que é o Cuida. A Grazi é a psicóloga que eu já comentei nesse episódio, que é um projeto que a gente está visando tornar a terapia mais acessível e tornar mais fácil essa coisa de encontrar um terapeuta, uma psicóloga que tenha mais a ver com você. Porque muito do processo terapêutico, isso é uma coisa que eu estou sentindo na pele nesse momento, é sobre a relação que a gente tem com essa pessoa que está cuidando da gente. Então, nesse projeto, a gente tem várias Flor de Minas psicólogas que são parceiras nossas e tem contato delas para você já buscar alguém que tem mais a ver com você, porque vocês já são Flor de Minas juntas. Já estão nessa comunidade, já lembram aí que seu 100% não é sempre igual. Já lembram dos seus limites. São coisas que já ajudam a dar uma triada ali em conexões, dar um match maior com a sua psicóloga. E nesse projeto a gente tenta tornar a terapia mais acessível, tanto oferecendo vagas sociais, quanto com uma lista de psicólogas que fazem parte da comunidade Flor de Mim, que já tem ali um match a mais com você, que também é Flor de Mim, né? Que já sabe aqui desses assuntos que a gente conversa, de levar em consideração seu limite, seu 100% não ser sempre igual, e, né, escutar os seus sentimentos mesmo,
que são todas as coisas que a gente fala aqui sempre no podcast, no Instagram. Então, que são coisas importantes que sua psicóloga também já esteja alinhada com você para ter uma relação mais legal, que é isso. Terapia é muito sobre a relação com a psicóloga. E você pode ver essas psicólogas que fazem parte do projeto no @cuidaflordemim. E a gente tem a conversa de terapia todo mês no Discord. A gente vai voltar de férias com ela agora no dia 11 de março, na segunda de março. E é muito legal que a gente converse sobre os temas que a gente já conversa aqui, mas a gente conversa sobre outra perspectiva. E a Grazi, que é essa psicóloga incrível, tá lá sempre para acompanhar a gente e guiar a gente nessa conversa. E é muito legal. Quem participa sabe que é muito legal. E se você nunca participou, está convidado para a próxima, que a gente vai discutir um pouquinho de identidade. E a indicação desse episódio é a série Falando Real, da Apple TV, que é muito legal e conta da perspectiva de um psicólogo e fala sobre terapia e coisas aqui, ó, muito legal. Você vai rir demais e ainda ficar ali, ó, tocada e falando, meu Deus, que bonito a vulnerabilidade humana. Muito divertida. Recomendo para todos. E é isso, gente. Esse é o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham uma ótima semana e muito obrigada por me ouvir mais uma vez. Beijo! Tchau!